Olá, nós cumprimos a missão pública que em multiplataforma de realizar o debate das questões nacionais, que também reflete aqui na nossa aldeia no município, e pela missão da Rede Pública Legislativa em multiplataforma com todas as outras emissoras da rede, também aqui na região de Bauru, a partir do 93,9 FM da Rádio Câmara Bauru e nos canais 31.3 UHF, no Sistema Aberto e no canal 10 da NET aqui em Bauru, recebemos o deputado federal, Capitão Augusto. Muito obrigado por ter vindo aqui conversar conosco. Agradeço. Obrigado. Eu sei que a agenda do senhor é bastante efervescente, faz parte da questão inicial de todas as demandas que estão em Brasília, e se eu não começar pela Previdência, eles vão me cobrar do lado de lá. A gente falava aqui no bastidor de todas as naturais discussões, deputado, em relação à questão da Previdência, uma reforma que o próprio governo já demarcou desde o começo, que exige sim sacrifício de uma série de categorias e algumas medidas consideradas mais duras do que a fase da atual geração em relação à nova. Como toda mudança estrutural desse porte, ela chama bastante atenção. Ia começar pela questão jurídica. A questão de retirar da Constituição, que o governo propôs na origem, no Congresso, se isso está bem aceito ou não, nós estamos conversando com outros deputados para saber democraticamente da posição, porque é considerado para uma parte da sociedade que direito social, no caso previdenciário, não deveria sair, ainda que com a dificuldade de votação, de dentro da Constituição. Bom, antes até de falar da parte mais técnica mesmo porque haverá tantas alterações que talvez seja até mais interessante para o público saber o que se passa no entorno da questão da reforma da Previdência. Okay. Só para ter uma ideia, né, hoje são mais de 300 emendas já prontas para serem apresentadas ao relatório da reforma da Previdência dos civis, né, que é a primeira que foi feita e a segunda deve ser montada na semana que vem, que é a reforma da Previdência dos militares. Então só nessa já são mais de 300 emendas apresentadas. Então, o texto em si, o texto é bom sim, o texto é ótimo. Ele realmente ele cobra de quem ganha mais e poupa quem ganha menos. Mas todo mundo dando a sua contribuição, praticamente não escapando quase que ninguém. Porque o país precisa mesmo dessa reforma da Previdência ou vai quebrar literalmente. Não vai ter condições em 10 anos sequer de pagar os salários de quem está na ativa. E também não há recursos suficientes no governo para fazer investimento. Então, por isso que a reforma da Previdência, e eu apoio desde o começo, é mais necessária do que nunca. O que nos preocupa, né, nessa questão? Primeiro, de haver uma desidratação do texto original. Então, pelo texto original apresentado pelo ministro Paulo Guedes, que é excepcional, né, como ministro, e também o texto é excelente, ele prevê uma economia de 1 trilhão e 200 bilhões ao longo de 10 anos. Mas nos bastidores, o que a gente tem visto, devido à dificuldade de relacionamento do governo com o Congresso em si, né, a Câmara e o Senado, a gente vê que há já uma tendência de desidratação dessa reforma por essa falta de diálogo, essa falta de relacionamento e também por lobby de categorias. Então nós estamos vendo lá proposituras que estão sendo apresentadas e algumas já foram acolhidas de pronto, né, como a questão do BPC, a questão da aposentadoria rural, agora entrando a questão dos professores, entrando das categorias dos policiais, a questão da redução da maioridade da idade, que já há proposituras, né, para que não seja 62 anos, para que seja 60 anos para os homens e 57 anos para mulheres. Então a gente vê que essa desidratação vai fazer com que seria aprovado talvez uma reforma em torno de 500 bilhões, né, o que seria péssimo para o governo, uma reforma tão pequena como essa. Então, em termos de texto em si, né, haverá tantas alterações, né, que nós realmente não sabemos qual será o texto final depois de tantas proposituras, tantas emendas apresentadas. Para o governo, o interesse dele, já dito pelo próprio presidente Bolsonaro e pelo Paulo Guedes, se vocês quiserem mudar, que mude. O importante é a economia de 1 trilhão e 200 bilhões. Para nós, né, não é só isso. Para nós tem que ser um texto que seja justo para a sociedade, que realmente cobre de quem ganha mais, né, e poupe o máximo possível de quem ganha menos. Eu comentei a questão da desconstitucionalização porque era um dos itens que envolvia exatamente uma segunda etapa, mas não igualmente importante, de discussão com a sociedade da capacidade do governo, que faz parte do parlamento, de ter condições da dificuldade que ele está fazendo agora, da escolha popular lá em Brasília, ter condições de aprovar todas essas medidas que estão, mas com as regras da Constituição e não de um projeto de lei complementar.
Talvez dentro desse primeiro pacote, o maior problema hoje é a questão da previdência privada, né? Então, isso é um questionamento muito grande, que é a pessoa poupar para ela mesma. A capitalização. A capitalização previdenciária, que foi bem empregada em alguns países e não deu tão certo em outros países, tiveram que rever pela questão social. Lembrando que não é só uma questão de justiça, né? Quem paga vai receber. A gente tem que pensar no lado social, de quem não tem condições de pagar também ter o seu subsídio. Então, essa questão da capitalização previdenciária, em que a pessoa poupa para ela mesma, é a mesma coisa que chegar em qualquer banco particular aí, ou público, né? Vai lá, fala, quero ter minha previdência e começa a pagar. E aí ele aposenta e recebe o que ele poupou. Mas isso, pelas contas dos especialistas, e é isso que será um grande debate, talvez, na questão da reforma da Previdência, né? Os outros pontos seriam pontos mais distintos, mais temáticos, menores, né? Mas a grande ramificação é sobre essa transição de uma previdência pública, né? Da forma como é hoje, né? Em que uma geração sustenta a geração seguinte, apesar que hoje está precisando de 2, 3, 4 gerações para sustentar as gerações aposentadas, e essa transição para uma capitalização previdenciária em que a pessoa poupa para ela mesma. Esse realmente acredito que será o grande debate na reforma da Previdência. Com os especialistas que a gente já teve a oportunidade de conversar aqui, a questão da capitalização tem uma discussão estrutural bastante interessante, que certamente o Congresso está fazendo. Nós temos uma população reconhecidamente envelhecendo, que no máximo em 15 anos a nossa pirâmide não será a pirâmide, mas no formato da separação demográfica dela. Mas se no atual sistema público as gerações pagam as futuras gerações num sistema solidário e de repartição, o sistema de capitalização, para quem não conhece, é você pagar um percentual de salário. O sistema do Chile, por exemplo, é o mais citado, em relação aos outros. Só que num país com uma população economicamente ativa muito pequena em relação à distribuição da população e envelhecendo, a preocupação é de se o governo fez a conta, porque os sistemas que usam 10%, 12%, como no Chile, para a aposentadoria futura, o valor final da conta simples que a gente faz no dia a dia, é impossível você conseguir fazer uma continha de que essa aposentadoria seria garantida depois. A preocupação é saber se o governo fez a conta de como ele pagaria esse sistema, ou se ele seria assim mesmo unicamente privado e não mais solidário como atual. Para ver o quanto que é complexa essa questão da reforma da Previdência. Porque nós estamos falando de Chile, estamos falando de países europeus, em que a desigualdade não é tão grande, tão acentuada quanto no país, que é considerado o país mais desigual do mundo, né, entre a pobreza e a riqueza. Então, por isso que fica difícil realmente essa grande discussão, né, que aí independe da questão de relacionamento de governo com o Congresso, mas sim de bandeiras que as pessoas adotaram e pensando na forma mais justa para a sociedade. Mas de uma coisa certa, né? Essa questão do envelhecimento, da expectativa de vida, que aliás talvez o mais justo fosse você vincular já a aposentadoria à expectativa de vida elaborada pelo IBGE. Né? Há 30 anos a expectativa de vida era em torno de 58 anos de idade. Hoje a expectativa de vida já está em 76. Daqui 20, 30 anos a expectativa de vida vai estar em 82 anos de idade. Então deveria ser algo natural. Aumentou a expectativa de vida, né? Tomara que gerações futuras vivam 100, 110 anos, né? Mas que possam estar trabalhando, né? Até os 70, 80 anos e não quem viver 100 anos aposentar com 48, 50 anos de idade. Então a conta acaba não fechando mesmo. Mas uma coisa é certa, né? Isso tem que ser feito para que o Brasil possa dar certo. O próprio ministro Paulo Guedes já declarou publicamente que se essa reforma da Previdência não passar, ele é o primeiro a estar já desistindo, desvinculando, o que é um prejuízo muito grande para nós. Porque nós temos a reforma tributária, que é tão importante, né, quanto até, porque a tributação no Brasil é algo descabido, a quantidade de tributos, o país que mais paga imposto no mundo, e também é uma desigualdade muito grande, gente pagando tributação repetidas, né, e outras categorias quase que isenta ou que facilita a sonegação. Deputado, não me parece que seja só um problema de articulação política do governo, que é novato e tem todas as suas dificuldades reconhecidas aqui também na nossa aldeia, olhando mesmo que à distância. O
ministro Paulo Guedes apresenta uma proposta e ele insiste com um valor fechado. E o produto da discussão com o parlamento, naturalmente, o senhor está acompanhando isso lá com bastante experiência, sabe que tem que discutir questões muito específicas. A regra de transição, para não ficar citando todas aqui, aquelas que estão doendo mais ou doendo menos, do ponto de vista da nova geração e do novo sistema, as pessoas querem entender quem vai pagar. Então, se o governo vai reduzir a máquina, tudo bem, é uma posição do governo, ele foi eleito para isso. E nenhum brasileiro de bom senso que tenha visto não defende a mesma posição. Eu acho que, como deputados como o senhor, que a reforma é fundamental. Mas a discussão é em relação ao ministro de falar, bom, mas desidratar significa ajustar aonde, eventualmente, os deputados, o senhor representa mais de 300 emendas aqui, consideram aquelas que são justas para tirar prejuízos eventuais que estejam na proposta. Sim, e também lembrando que dentro dessa reforma da Previdência nós temos dois grandes grupos, né? Que é os servidores públicos, que é o que acaba corroendo mais a nossa Previdência, Perfeito. que é a disparidade e os privilégios que beira regalias é muito maior do que a iniciativa privada. Então, esse pacote ele tem até um condão mais de estar tirando dos servidores públicos, né? E menos da iniciativa privada e daqueles que recebem menos. Então, para ver realmente o quanto que isso é complexo, o quanto que haverá muito debate, ainda nós temos mais 34 sessões até que seja votada. Eu já começo a duvidar que nós conseguiremos votar antes do recesso do mês de julho, que, na minha opinião, não deveria sequer haver recesso enquanto não votasse a reforma da Previdência, para ver o quanto realmente que é importante isso para o país. Mas pelas contas que nós começamos a fazer, a gente já começa a vislumbrar a possibilidade de ficar para o segundo semestre, o que é péssimo. Por quê? Nós teremos que votar na Câmara em primeiro e segundo turno do segundo semestre e votar no Senado em primeiro e segundo turno, que fica muito apertado. Lembrando que não pode deixar para o ano que vem, porque ano que vem são um ano de eleições municipais e dificilmente é votado qualquer tema polêmico. Lembrando que a reforma da Previdência é uma pauta negativa, não é uma pauta positiva. Então, em ano eleitoral não se vota pauta negativa. Então, a gente tem que aprovar a qualquer custo este ano. Por isso que em todas as nossas contas, né, a gente não contava com hipótese alguma em que ela fosse votada no segundo semestre. E agora a gente já começa a ver que há sim a chance dela ficar para um segundo semestre depois do recesso. Nessa queda de braço de conteúdo, não está faltando um pouco de jogo de cintura do governo, de reconhecer que tem medidas sim que são mais duras, natural preocupação num país pobre, desemprego em alta, foram todas as heranças dos governos acumulados anteriores, mas precisa ajustar para não deixar que o sistema também caia num problema muito maior. Vou citar dois exemplos aqui muito típicos. Boa parte da sociedade que a gente tem colhido aqui entende a questão das alíquotas progressivas, por exemplo, como justa, para quem ganha mais, pagar mais, mas está preocupado com a transição para aqueles que entraram muito cedo, que é só 2 anos. A do Temer, que era considerada pesada, eram 10 anos de transição para ajustar um pouco a casa. Para ver realmente, nós teremos muito problema ainda para estar ajustando, para estar adequando esse texto, para que, obviamente, que não vai agradar 100%, impossível ter unanimidade. O máximo que nós vamos conseguir é ter um consenso. Uma unanimidade em torno dessa reforma, jamais. E lembrando também que fora a questão de texto, nós temos um fator que é importantíssimo, que é o fator político. E isso conta demais também. E nos preocupa essas derrotas sucessivas do governo. Basta ver do COAF agora, que pese trabalhamos muito para a permanência do COAF, uma derrota para nós, né, que queríamos que o COAF permanecesse no Ministério da Justiça, que foi até com sabor de vitória, mas mesmo assim um tema importante. Então a gente vê as derrotas sucessivas que estão ocorrendo. Essa própria semana que está terminando, na terça-feira foi votado na CCJ a PEC 45, que trata da reforma tributária, sendo que o governo tinha anunciado que estava estudando a reforma tributária para encaminhar para a Câmara. Então, de lá mesmo, né, sem ouvir o governo, simplesmente já foi aprovada. E é uma derrota isso para o governo. Então, temos esse fator político, né, que obviamente tem uma oposição que faz alguns fazem uma posição consciente, mas a grande maioria aposta do quanto pior, melhor. Então, não quer que o governo dê certo, não, obviamente que isso aí impactaria nas eleições futuras, então está torcendo realmente para que nada do que o governo está propondo consiga dar certo. Então o governo tem que ter um jogo de cintura muito grande para conseguir articular politicamente, para que consiga, digamos, desidratar o mínimo possível as reformas da Previdência. O senhor tem missões igualmente importantes lá, uma de grande repercussão da questão social, o chamado pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, juiz federal, o senhor é relator dele.
na comissão dentro da Câmara, assim como o porte de arma rural. Me parece que dessas duas questões, a do pacote de Moro, por ter uma série de medidas, seja mais abrangente do que a outra naturalmente. Eu sou até um pouco suspeito para falar, porque sou presidente da Frente Parlamentar de Segurança, né, que é uma das maiores da casa, presidente da Comissão de Segurança, relator do pacote do ministro Sérgio Moro, relator do porte de arma rural e também, né, obviamente, tem a minha função, né, 24 anos de policial militar. Mas eu considero esse pacote até mais importante do que a reforma da Previdência. Porque de um lado a gente está falando de economia e de outro lado a gente está falando dos dois maiores bens que a gente pode ter, que é a vida e a liberdade. Então, quando se fala de vida e liberdade, não dá para comparar com a economia. Então, eu acho esse pacote até mais relevante. 62 mil mortes violentas ao ano, mais 45 mil mortes no trânsito, né, mais 40 mil mortes não esclarecidas. Então, a gente vê que o país está numa guerra civil. As facções criminosas dominando todo o território nacional, perímetro urbano, na zona rural, a facilidade realmente de contrabando de drogas, de armas. Então, esse pacote, que é o que nos levou até mesmo à eleição. Foi com essa bandeira que o presidente Bolsonaro se elegeu. E eu participei desde a primeira reunião, fui o primeiro deputado federal a subir naquela tribuna e declarar apoio para ele, quando até então era motivo de chacota, motivo de piada, não era levado a sério a candidatura dele. Depois que decolou, né, muita gente veio, né? Mas lá atrás, né, era motivo realmente de piada nos corredores políticos. Então eu já tinha declarado esse apoio para ele e participei de todas as reuniões. Em todas as reuniões, né, nós sempre falávamos da questão da segurança e combate à corrupção. Eram os dois principais temas, né? Não se falava nem de economia. E foi com isso que nós fomos eleitos. E acredito que a sociedade espera muito desse pacote. Né? O pessoal também não aguenta, não é só a violência, mas também a questão da corrupção, que é o grande câncer do Brasil. E digamos que a quimioterapia, a radioterapia para isso aí é acabar com a impunidade, que ainda existe e impera no país. Então esse pacote, que por mim deveria ser votado já, e até falei com o presidente Bolsonaro, eu falei, achei que foi um erro estratégico do governo, dentre alguns que eu considero também na questão política. Mas você pegou, digamos, um time, né, que nunca treinou junto, nunca jogou junto e botou para jogar o final da Copa do Mundo, sabe? Que é pedir 308 votos com uma pauta negativa, que é a reforma da Previdência. Então não deu tempo nem de aquecer, nem de entrosar esse time. Então eu falei para ele, a melhor coisa, o melhor instrumento para entrosar esse time era o pacote do ministro Sérgio Moro, porque isso é uma bandeira nossa, dos parlamentares, independe de qualquer tipo de boa relação com o governo ou não. São 307 parlamentares que fazem parte da Frente Parlamentar de Segurança, que querem votar esse pacote. Então essas sucessivas vitórias em cima da oposição ia criando um espírito de corpo, de grupo, né, para que a gente pudesse ir para a reforma da Previdência, que exige 308 votos. O pacote do ministro Sérgio Moro, existe maioria simples, né? Nem maioria absoluta, não precisa de 257 votos. Maioria simples, quem tiver lá, né, deu quórum, votou, a maioria simples já ganha, é o suficiente para a gente aprovar um projeto de lei. Então, acho que deveria ter iniciado pelo pacote. E é uma pauta positiva, uma pauta boa para o governo, uma pauta boa para a imagem do Congresso, né, extremamente relevante para a sociedade, o combate à corrupção e à violência. Então, acho que ele deveria ter iniciado por esse pacote mesmo. Mas a prioridade era colocar a reforma da Previdência devido a essas circunstâncias políticas, que o pessoal acha que não está pronto e hoje não teria 308 votos. Se fosse votado hoje, não seria aprovado a reforma da Previdência. Então, a gente está com muita esperança de que na semana que vem eu já estou apresentando esse relatório do ministro Sérgio Moro, estou sempre conversando com ele diariamente, e do ministro Alexandre de Moraes. Então, eu acho que nós votaremos esse pacote antes da reforma da Previdência. A essa altura, o governo já deve ter analisado, inclusive do ponto de vista de especialidade, né, que é o caso do ministro, o próprio Alexandre de Moraes, enfim, são constitucionalistas, inclusive, de alguns ajustes naturais que podem vir de interpretações, alguns pontos dentro do pacote. Tem algumas medidas que vocês estão prevendo que terá que ajustar a redação ou tentar no outro sentido por causa da leitura do Congresso, de como eles reagem em relação às medidas? O pacote, eminentemente, ele endurece a legislação penal. Né? Mas lembrando que esse pacote se refere a crimes violentos, hediondos, né? Facções criminosas e corrupção. Concentra então, nesses temas. Concentra exclusivamente nesses temas, não trata dos demais temas. Mas tem uma corrente ainda forte lá na Câmara e no Senado que é contrário ao encarceramento, contrário a qualquer tipo de endurecimento da legislação penal. Então nós teremos resistência em vários aspectos lá, mas não que seja intransponíveis. Né?
Então tem muitas inovações que nós estamos trazendo, como o banco de dados genético. Qualquer pessoa que ingresse no sistema penitenciário tem que colher o seu banco de dados genético. É um absurdo no Brasil não ter isso, sabe? E hoje nós só temos 30 mil pessoas nesse banco de dados genético. Nos Estados Unidos, por exemplo, só chega a 3 milhões de pessoas. E é simplesmente colhendo a saliva com cotonete, sabe? Uma coisa simples, porque você vai no local de crime, né, cerca de 92% dos nossos crimes não são elucidados, mas lá pode ter vestígio de sangue, de tecido, qualquer coisa assim, que você poderia fazer o DNA e colocar no banco genético para identificar quem que é o autor daquele estupro, daquele homicídio. Como tem reincidência elevada em vários indicadores. E seria até um fator inibidor da pessoa saber que o banco a genética dele está lá. Então, essa é uma inovação que vem para cá. Tem o banco de dados balístico para que todas as armas do Brasil, né, antes de ser comercializada, faça esse teste, né, que é atirar o projétil num gel, para que ele possa ter cadastrado aquele digital, né? Cada arma tem como se fosse uma digital própria no seu projeto. Então tem o banco de dados balístico, tem o plea bargain, que é muito famoso nos Estados Unidos, quando a pessoa chega na frente do juiz e fala: você se declara inocente ou culpado? Você se declara culpado, né? Já é feito ali mesmo, não tem nenhum processo, não prossegue processo, não tem audiência, não tem nada. Há uma economia processual muito grande. Ele já dá a sentença ali e, por ele ter assumido a culpa, né, ele tem um benefício de um redutor. Se ele se declara culpado, ele vai ter todo o processo, mas obviamente não terá o benefício da redução. Então isso é algo que vem inovar para nós aqui. Nós temos a questão dos embargos infringentes, que a gente sabe que a parte de advocacia é contrária, mas a quantidade de recursos que existe é algo inacreditável no país, que faz com que uma pessoa dificilmente consiga chegar à condenação final. Virou ferramenta protelatória para quem tem dinheiro. Sim, para quem tem dinheiro. Então nós temos a manutenção, né, agora, digamos, a legitimação da prisão após condenação em segunda instância do colegiado. Temos a questão do tribunal de júri, que é um colegiado, que a partir do momento que o tribunal condena ali, a pessoa tem que ser presa. Né, não pode o réu, né, sendo condenado por júri, sair junto pela porta da frente de um fórum, junto com quem condenou ele, do tribunal de júri, e ele pegando o mesmo ônibus, pegando o mesmo transporte público. É uma coisa inadmissível, sabe, no país. Então tem várias e várias inovações que nós estamos trazendo para o nosso Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Execuções Penais, crimes hediondos, né, que vai modificar, vai endurecer a legislação penal. Dentro do tráfico de drogas tem algumas questões mais específicas que, lógico, não vai dar para debater todas delas aqui, mas a preocupação com a reincidência, enfim, por causa do tráfico, a gente costuma aqui ver a dificuldade de todas as polícias atuarem em função da legislação e das condições atuais, além da questão do estatuto de criança e adolescente, porque enxuga gelo, tem que trabalhar de acordo com a ferramenta legal disponível e a reincidência do caso de drogas, ela é bastante significativa. É o criminoso habitual, que esse é um termo bastante utilizado em vários outros países. Mas para ver a resistência, até esse termo, eles não conseguem aceitar esse termo de criminoso habitual. Mesmo o cara tendo aquela ficha corrida, né, que é normal para nós policiais militares quando abordar uma pessoa, é inacreditável a quantidade de passagens que tem. O cara foi preso por furto, por roubo, por estelionato, por tráfico, por porte, por estupro, por tudo, né? E está na rua ainda, por homicídio. Então, esse é uma pessoa que é um reincidente contumaz, é o criminoso habitual, que eles não admitem esse termo. Mas, obviamente, nós estamos contando no texto, né, para que essa pessoa que seja o reincidente contumaz não seja colocada em liberdade. Falando em liberdade também, nós temos a questão da progressão da pena, que está lá também, né, que se a pessoa pertencer a alguma facção criminosa, não pode ter direito às saídas temporárias e à progressão da pena. Por quê? As saídas temporárias e a progressão da pena é justamente para que a pessoa se ressocialize, para que ela volte para a sociedade. Agora, está acompanhando o sentido inverso. Né? Se ele se declara que ele pertence a uma facção criminosa, então ele não está se ressocializando, ele está saindo para cometer crimes, para cometer mais tráfico, furtos. Então não tem por que você dar um benefício a uma pessoa que não quer se ressocializar, que ainda mantém vínculo com facções criminosas. Então são coisas realmente que vêm para estar endurecendo a legislação penal. Como é que está o debate da questão do porte de arma rural diante das questões mais de direitos humanos ou das bancadas que veem isso com um pouco mais de preocupação relacionadas a outros argumentos? Então, teve até o decreto recente do presidente Bolsonaro sobre a questão do porte de armas, né, da posse de armas, que foi muito confundido. Na verdade, ele elencou um rol de profissionais que ele isentou de um dos requisitos para você tirar o porte de armas. Um dos requisitos.
Então você tinha a comprovação da necessidade. Então a pessoa declarava lá, eu estou sendo ameaçado, ou moro no local ermo, moro no local perigoso. Então ele declarava a sua necessidade para pedir o porte de armas. Então o presidente Bolsonaro elencou um rol de categorias, por exemplo, caminhoneiro, que foi muito polêmico. Mas é o país onde mais se tem roubo de cargas no mundo é no Brasil. Sabe? Então ele elencou uma série de categorias que isenta este item aqui, dele comprovar a necessidade, dele declarar a necessidade. Mas não é que está dando porte de armas para ele, está só isentando esse item. Aí você tem a questão da pessoa não ter nenhum tipo de condenação, processos, passar por exame psicotécnico, exame psicológico, para fazer o treinamento balístico e uma série de outros requisitos. E continua tão rigoroso quanto era antes, não mudou nada, ele não deu porte de armas. O porte de armas vamos estar tratando lá no Congresso no segundo semestre. O que eu estou como relator agora é do posse de arma rural. Então o que eu estou fazendo, né? Hoje o termo posse de arma ele é restrito à residência. Então a pessoa mora num sítio lá que tem 10 alqueires. Ele só pode estar com a arma dentro da sua residência. Então eu só estou estendendo... Não é da área também. Não é da área. Eu estou estendendo posse de arma da sua residência para a sua propriedade. Então ele vai poder transitar dentro da sua propriedade com a sua arma. Né? Em tese seria quase que um porte de armas, mas é dentro da sua propriedade. Na verdade nós optamos por mudar só o conceito do posse de armas, ao invés de ser restrito à residência, ser restrito à propriedade para que ele possa estar transitando dentro da sua propriedade rural com arma. Deputado, tem uma PEC, entre outras medidas que já vieram das legislaturas anteriores, inclusive, que está agora numa comissão recente sobre unificação de eleições. Esse é um outro debate, envolve questão de reforma política eleitoral, como também outras necessidades que não estão agora eventualmente na pauta, mas como o senhor diz, o Congresso tem lá a sua própria dinâmica, acaba de apresentar a questão tributária, independente da questão da vontade do governo, porque também a sociedade tem preocupação com a agenda de emprego, de renda, porque nós vivemos, infelizmente, num ambiente de aprofundamento de crise, vindo dos últimos anos. É possível unificação de eleições ainda no meio desse debate? Está previsto para esse ano esses 3 pacotes, que é a Previdência, o pacote da Segurança, Combate à Corrupção e a Tributária, somente. Não está previsto nenhuma reforma política nesse momento. Tem sido procurado por muitos prefeitos, muitos vereadores, né? Há essa discussão internamente lá. Já foi uma tentativa no mandato passado, a gente conseguiu unificar as eleições, dar mandato de 5 anos e acabar com a reeleição. Que é a reeleição, que foi um instituto criado pelo Fernando Henrique Cardoso, na época, por causa do plano real, justificava-se, mas eu sempre fui contrário à reeleição. Eu acho injusto até para quem está concorrendo. Você está com a máquina na mão, né? No município, no estado, na União, e está saindo concorrendo com alguém que está de fora. Então eu sempre fui contrário à reeleição, o presidente Bolsonaro também sempre foi contrário a essa questão da reeleição. Mas o que eu vejo, né? Além de ser uma forma justa, porque o Brasil não pode parar a cada 2 anos, fora o custo que é uma eleição. E também hoje, como sendo uma eleição digital, a pessoa ficando mais 30 segundos ali, ele vota mais para vereador e prefeitos. Então não teria problema nenhum você fazer uma eleição única, unificar as eleições. Mas o que eu vejo ali nos bastidores é que não há a menor possibilidade de passar. Por quê? Nós temos os políticos profissionais, que é boa parte lá. Então eles não vão aprovar nada que seja contrário a eles. Então se ele perde hoje para deputado estadual, deputado federal, senador, ele concorre amanhã para prefeito ou vereador. Tira a oportunidade de alavanca. A cada um ano e meio ele concorre ali. Se perder ali, ele já tem uma catapulta, né, do partido para a próxima eleição. Então eu não acredito que o pessoal vai votar contra eles mesmos lá, em que pese eu seja plenamente favorável de unificar essas eleições. O resultado das urnas, em boa parte, deu uma série de recados. Um deles era das questões relacionadas à corrupção, que o senhor já está tratando conosco aqui, que eram necessários, e outros com temas mais simbólicos, mais profundos também, como o foro privilegiado, por exemplo. Não tem ambiente no Congresso, mesmo com todas essas questões em andamento, para o Congresso dar uma resposta para a sociedade em alguns desses temas? Por que foro privilegiado, por exemplo, não pode entrar numa pauta dessa, apesar de todas as outras serem essenciais? Então, é uma boa discussão isso aí, né? Da mesma forma que você tem a questão de você não unificar as eleições, porque seria ruim para os próprios parlamentares, né? Por não ter a oportunidade de se candidatar a cada 1 ano e meio, 2 anos, né? 1 ano e meio já começa a eleição seguinte. E da mesma forma, a questão do foro privilegiado acaba sendo uma reserva, né, para o pessoal. Mas é um absurdo realmente você ter essa quantidade de pessoas com foro privilegiado no Brasil. Lembrando que não são só deputados, né? Nós temos o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, que chega a quase, salvo engano, 60 mil pessoas no Brasil com foro privilegiado, que qualquer processo vai correr no Supremo Tribunal Federal.
E a gente vê até alguns filmes, né, relacionados à Lava Jato, das pessoas comemorando quando o processo sobe para o Supremo Tribunal Federal. Porque, obviamente, a quantidade é muito pequena de ministros, 11 ministros, a tendência realmente é praticamente prescrever algum processo lá devido à quantidade de ministros e de processos que tem. Então você deveria realmente ter um enxugamento muito grande nessa questão do foro privilegiado. Sou totalmente contra esse foro privilegiado, né? Abro mão a hora que quiser, assim como já abri mão da minha previdência parlamentar, que também não acho justo, também abro mão sem problema nenhum a questão do foro privilegiado. Não concordo, mas eu acho que dificilmente entrará na pauta, né, neste mandato. O governo Bolsonaro, além de temas complexos como esses que a gente está tratando aqui, tem as reconhecidas dificuldades que tiram energia dos senhores lá em Brasília, com os arranjos que o senhor falou, do time que já não era tão entrosado, tem um monte de lideranças em determinados segmentos que já estão acostumados com essa história da regra do jogo. Neste momento, a gente está gravando aqui na véspera de uma manifestação de domingo, as redes sociais continuam sendo utilizadas por integrantes do governo, na opinião de alguns parlamentares, colegas do senhor, para jogar a opinião pública contra o Congresso. Já é difícil o caldeirão da efervescência política, lá de todas as dificuldades de articulação e da reação daqueles que são contrários ao governo, faz parte do parlamento, sem juízo de valor. O governo consegue eliminar isso? Tem cenário na frente para a gente tentar ver as questões que o país possa resolver para consertar o seu próprio jeito de fazer política? Então, para o país crescer, para desenvolver, o que é que todo mundo quer, né? Obviamente todo mundo quer ter seu emprego, quer sustentar sua família, seus filhos, ter condições dignas de moradia, de saúde, educação. Então a gente não está numa briga ideológica, a gente está numa briga para o Brasil dar certo, para que todos nós possamos viver bem aqui. E para o Brasil dar certo, ele tem que navegar em mar calmo, sabe? Mar turbulento não dá certo, em hipótese alguma. Então essas manifestações agora, o governo pode se fortalecer fora, junto à população. Mas independente de ser grande ou pequeno o movimento, já vai dificultar ainda mais o relacionamento com o Congresso. E nós temos um regime presidencialista, mas uma constituição parlamentarista. Então o homem forte sempre com essa Constituição, o presidente da Câmara. Ele é o dono da pauta, né? Então, nenhum governo conseguiu governar sem ter esse contato com o parlamento, né? Basta ver que o presidente Bolsonaro depende do parlamento para aprovar a própria redução dos ministérios, que foi aprovada agora, depende do parlamento para aprovar o pacote do ministro Sérgio Moro, do Paulo Guedes, da reforma tributária, praticamente de tudo, até do orçamento, né? O governo pediu, né, um cheque especial lá, um crédito, para poder pagar as contas e o pessoal não está aprovando. Então ele depende de tudo do parlamento. Então é impossível você realmente conseguir governar sem o parlamento. Então agora o certo seria apaziguar os ânimos. Então a estrutura que já foi montada por parte do governo foi uma estrutura errada, já declarei publicamente isso aí, eu estava como vice-líder do governo, alertei por 2 meses, como não mudou, eu abri mão, deixei de ser, continuo aliado do presidente Bolsonaro, voto com o Bolsonaro, mas eu falei, articulação política, eu estou vendo que está certo, ele não me escuta, então sai fora. O presidente Bolsonaro ele nunca teve um bom relacionamento lá com a Câmara. Basta ver a sua votação como candidato a presidente da Câmara. Na última, ele teve 5 votos. Meu, do Coronel Fraga, dele e 2 que eu não sei quem que votou nele ainda. Então, o relacionamento dele, pela forma contundente dele agir, pela forma dos discursos dele, do diálogo, né? Então não era um que tinha um bom relacionamento. Se ele foi eleito para o executivo e o tendão de Aquiles dele é o legislativo, então o principal ministério dele deveria ser o Ministério de Relações Institucionais, que é um ministério criado exclusivamente para cuidar das relações do governo com o Congresso, que o Carlos Marum fazia muito bem feito por Michel Temer, naquela época. Só que a primeira coisa que o Michel Temer fez, que o Bolsonaro fez, foi extinguir esse ministério. Sabe, que era o responsável para cuidar da deficiência dele, que era o relacionamento com o Congresso. E sabendo dessa dependência que tem do Congresso. Aí jogou esse trabalho para a Casa Civil, que não tem tempo de fazer um corpo a corpo com o parlamentar. É impossível a quantidade de serviço que tem na Casa Civil. E para piorar está o Onyx Lorenzoni, que é um amigo pessoal meu, mas ele não tinha um bom relacionamento com a casa. E continua tendo um relacionamento ruim.
inclusive, né, no começo foi até publicamente divulgado, com o presidente da casa, Rodrigo Maia. Então ele tem um relacionamento complicado, até mesmo partidariamente, né, dentro do partido dele. Aí viram que não estava dando certo, inventaram de criar, não queria criar mais um ministério, aí criaram a Secretaria de Governo, com status de ministérios, para cuidar desse vínculo. Só que colocaram o General Santo Cruz, que é um peixe fora do aquário. Sabe? Pode ser muito bom as outras funções, mas não para lidar com o parlamento. É uma pessoa que não tem muito contato, não tem muito tato, não tem muita habilidade, né, ou habilidade nenhuma para lidar com os parlamentares. E para piorar, né, a Santíssima Trindade lá na Câmara, né, que ele se autodenomina, né, colocaram como líder do partido do PSL, delegado Valdir, que é um amigo pessoal meu de Goiás, mas não tem condições nenhuma de ser líder de partido, né, muito caricato, muito briguento, não dialoga com a esquerda, não conversa, sabe, ao invés de apaziguar, põe fogo no negócio, sabe, midiático, né, basta ver as campanhas dele, então não é a pessoa certa para ser o líder de um partido, ainda mais sendo o segundo partido da Câmara e o partido do Presidente da República. Aí colocou como líder do governo na Câmara alguém do próprio partido, que é o primeiro erro. Você sempre coloca alguém de um outro partido para agregar, para fazer um gesto simpático para agregar, por isso que o PSL está sozinho até hoje, não tem nenhum partido coligado com o PSL, nem o DEM, que tem 3 ministros lá, está coligado com o PSL. Então o PSL está sozinho. Então o líder do governo na Câmara é alguém do próprio partido e colocou o Major Vitor Hugo, né, de primeiro mandato, também fora do aquário, não conseguiu articular, são derrotas sucessivas, né, e depois dessa briga com o presidente Rodrigo Maia, o presidente Bolsonaro tem que tirar o quanto antes, para não piorar mais a situação, que seria ofensivo agora até mesmo com o presidente, depois dessa briga toda, de uma postagem que ele fez ofensiva ao presidente. E a cereja do bolo, né, colocar como líder do Congresso, do governo no Congresso, alguém do próprio partido e a Joyce Halsemann, que eu também gosto muito dela como pessoa, mas é muito estrela, trabalha muito com mídia, né, tá num outro patamar, não tá para fazer um corpo a corpo com parlamentares ali, não tem nem tempo para isso, né, o tempo inteiro em TV, rádio e tudo mais. Então eu precisaria de alguém, né, e essas lideranças têm que ser lideranças discretas. Você tem que ser generoso com a pessoa. Você está lá como líder para ajudar os parlamentares a se projetarem, não para você se projetar, porque senão você gera ciúmes e você não consegue articular. Então tem que ser pessoas que tenham mais humildade, né, que deixem os holofotes mais para os demais e não queiram os holofotes todos para eles. Com todas essas dificuldades, vou usar a mesma metáfora do senhor, além do time ainda estar em formação e desentrosado, se colocar o centroavante como goleiro, não vai dar certo. Não tem como. Nesse caso é exatamente isso aí. O senhor tem ainda uma série de demandas aqui regionais para lidar, além de todas essas agendas e as dificuldades naturais do Congresso. O senhor está encontrando tempo para vir aqui na cidade, o senhor tem conversado bastante com o prefeito, sabe das dificuldades das demandas. Aliás, um outro dado para referendar que a gente comentou com o deputado Rodrigo Agostinho, o estado de São Paulo tem 8 deputados interioranos nesta legislatura, diferentemente da outra, o que aumentou, imagino, muito mais o assédio natural dos prefeitos e das demandas naturais num momento de crise sobre os representantes. Bom, disso eu não abro mão, que é desse trabalho regional. Afinal de contas, me propus a sair candidato para fazer esse trabalho regional, né, e representar a minha categoria, a Polícia Militar. Então, não tem como abrir mão. Então, nós trabalhamos, até por essa deficiência de deputados no interior, aumentou muito a demanda. Hoje nós trabalhamos com em torno de 140 municípios, 140 de Avaré a Presidente Prudente e mais uns pouquinhos espalhados. Eu acabei tendo voto nos 645 municípios do estado de São Paulo, o que também dá um compromisso maior mesmo fora da região para estar trabalhando. Então isso eu não abro mão realmente de trabalhar muito pela nossa região. Então o tempo inteiro lá não perco uma reunião ministerial para levar alguma demanda nossa, alguma demanda aqui de Bauru em especial, né? Hoje estou fechando finalmente a compra do meu apartamentinho aqui em Bauru, né, eu estava de aluguel, né, agora com residência fixa mesmo. Então é um trabalho que faço muito grande aqui por Bauru, pela região, não só com as minhas emendas parlamentares, nós temos cerca de 13 milhões de reais de emendas parlamentares por ano, mas em especial esse trabalho nos ministérios, que é onde tem a grande demanda, a maior fonte de recursos. 99% dos recursos estão nos ministérios. Então realmente não dá para abrir mão disso aí. E dentro do município nós temos a parte assistencial, né, nós temos as APAES, tem um monte de entidades assistenciais que a gente trabalha. Estava com o Osmar Terra acertando uma entidade daqui de Bauru também, que foi solicitado. Tem o trabalho na saúde, né, que é o maior trabalho meu dentro dos municípios, né, a questão da saúde. Tenho a grata satisfação de trabalhar muito pela oncologia, ser considerado aí o patrono
da oncologia, o embaixador do Hospital do Câncer de Barretos, tem a questão dos esportes, né? Então tem várias áreas, diversas áreas que nós procuramos trabalhar aqui para a região. Capitão Augusto, deputado federal, o PR agora é PL, né? Na visão da nomenclatura, na atualização dos nomes do Congresso. Mas muito obrigado por ter vindo conversar conosco aqui, atualizado esse espaço que é nosso, é público, é de todos, para fazer o papel da missão pública, de poder fazer com que o senhor converse com a nossa aldeia aqui também. Eu que agradeço, aproveito aqui, né, essa oportunidade para agradecer a acolhida aqui em Bauru. Eu fiquei surpreso, né, quando eu falei que estava vindo para cá para morar, para estabelecer meu escritório aqui, para vir aqui para a cidade de Bauru. Eu fiquei surpreso com a receptividade da população bauruense. Eu que recebi o título agora de bauruense também, né? Falta a gente acertar para receber aqui na Câmara o título, só a data. E já tinha morado aqui na cidade de Bauru, sempre tive uma paixão muito grande por essa cidade, sempre gostei demais, acho lindíssima, acho uma cidade perfeita para morar no centro do estado, ainda com esse ar interiorano, apesar de ser uma cidade que proporciona tudo em termos de faculdades, em termos de comércio, em termos de restaurante, em termos de vida noturna, em termos de tudo, né? Então é uma cidade que eu tenho uma grande paixão. Mas fiquei surpreso mesmo com a acolhida do povo bauruense, né? Então por isso eu agradeço imensamente a acolhida aqui como filho agora da cidade de Bauru, como um bauruense pela Câmara aqui. Muito obrigado, bom trabalho para o senhor lá em Brasília. Esse programa você assiste a hora que você quiser, na íntegra, também na página da TV Câmara no YouTube. É só clicar em vídeos lá que terá o material para você acompanhar, assim como na rede legislativa pública. Até o nosso próximo encontro.